18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Agora são 6 horas e 1 minuto. Estamos começando mais uma edição do 18 horas por aqui. Por aqui, eu e Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado em 100,7. É isso aí, estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E vai aquele boa noite especial pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18 horas news, também no Instagram e no YouTube. Mix. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas de hoje, quarta-feira. Atualização dos bloqueios nas rodovias do país. Aqui em Manaus, manifestantes fizeram atos em frente ao Comando Militar da Amazônia. Vamos acompanhar de Brasília as informações sobre os trabalhos das equipes de transição de governo. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia comemora amanhã 70 anos de criação. O Amazonas vive novo surto da doença da urina preta, com registro de 106 novos casos confirmados de janeiro a outubro deste ano. Agora 6 horas e 2 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e nós estamos começando agora mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques deste dia 2 de novembro, feriado, dia de finados. O ano é 2022. Vamos juntos com você, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, os protestos contra o resultado das eleições continuam em vários estados do Brasil pelo terceiro dia consecutivo. Aqui em Manaus, os manifestantes se reuniram desde a madrugada de hoje, em frente ao Comando Militar da Amazônia, na Avenida Coronel Teixeira, lá na Ponta Negra, em Carimim. Carlão, o ato que foi convocado pelos aplicativos de mensagens reuniu uma verdadeira multidão. O trânsito no local ficou congestionado, gerando até revolta de quem mora nas proximidades. Não houve registro de violência, foi um ato pacífico, como havia pedido no dia anterior o próprio presidente Jair Bolsonaro. Carimela, só os manifestantes, a maioria vestido de verde e amarelo, pediam uma intervenção federal nas portas dos quartéis. O clima era festivo, inclusive. Muitas bandeiras, carros de som e famílias. Tinha até crianças participando dos protestos. Protestavam contra o resultado das urnas que pediam para que Luiz Inácio Lula da Silva não assuma o mandato a partir de janeiro de 2023. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou as manifestações e traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. Intervenção federal é o que gritavam os manifestantes vestidos de verde e amarelo e com bandeiras da nação brasileira, concentrados na manhã desta quarta-feira em frente ao Comando Militar da Amazônia, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Segundo policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária, os manifestantes passaram a se concentrar ainda pela madrugada no local. Por meio das redes sociais, grupos de apoiadores de Bolsonaro convocaram para que os manifestantes se concentrem em frente ao CMA, vestidos de verde e amarelo com a bandeira do Brasil. Na foto de divulgação, diziam que era proibido usar uma camisa com a imagem de Bolsonaro para não prejudicá-lo como autor da manifestação. Na manhã de hoje, muitos manifestantes estavam segurando faixas escritas: "Meu partido é o Brasil. Não queremos entregar o Brasil. Estamos com o presidente", em alusão a não aceitarem o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Os manifestantes apontavam as faixas o tempo todo e gritavam palavras de ordem aos militares. Este apoiador, que preferiu não se identificar, afirmou que estava ali lutando pelo Brasil. Nós estamos aqui hoje, assim como muitas pessoas estão espalhadas aí pelo nosso Brasil, com o mesmo objetivo, com a mesma luta. Por quê? Porque nós queremos um Brasil livre. O Tribunal de Justiça do Amazonas pediu nesta terça-feira respeito ao resultado das eleições deste ano e diálogo ao fim do período eleitoral. O pedido veio em nota assinada pelo presidente da Corte, o desembargador Flávio Pascarelli.
A manifestação da corte veio após inúmeras manifestações de bolsonaristas que bloqueiam rodovias federais em todo o Brasil e que contestam a derrota do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Pascarelli, é da natureza da democracia que os candidatos se sagrem vencedores do pleito em detrimento de outros. Da mesma forma, é da natureza humana experimentar sentimento de insatisfação ante ou não prevalecimento de suas ideias no jogo democrático. Por fim, Pascarelli também parabenizou o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e o Tribunal Superior Eleitoral pela conclusão do processo eleitoral. O desembargador também falou que o Poder Judiciário do Amazonas não poupará esforços para a garantia da normalidade institucional, da tranquilidade e da paz social. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Avenida Coronel Teixeira, na zona centro-oeste da cidade, segue com congestionamento no sentido bairro Centro por causa das manifestações com a derrota de Jair Bolsonaro, que não foi reeleito. Há relatos aí de pessoas esperando mais de 3 horas sem conseguir andar 1 metro no carro, hein, Karine? Carlão, e segue, tá? Todo esse congestionamento. Segundo os relatos dos motoristas, essa parte da Zona Oeste está totalmente parada. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, além de bloquear o trânsito na Avenida Coronel Teixeira, o ato também afeta o trânsito nas avenidas Jaci Reis, São Jorge, Laguna e Avenida Brasil. Karine, também na rodovia BR-174, a Polícia Rodoviária Federal no Amazonas informou que o trecho na região de Manaus foi desbloqueado no fim da manhã de hoje, mas a BR-230, a Transamazônica, ainda tem 4 pontos bloqueados em municípios do Amazonas. Carlão, e a gente sabe que esses bloqueios são feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado das eleições que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Hector Silva conta pra gente os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas atualizou o cenário de bloqueios e interdições em estradas do estado na manhã desta quarta-feira, dia 2. A Polícia Rodoviária Federal, a nível nacional, informou que no estado não há mais bloqueios, apenas interdições em rodovias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal no Amazonas, a BR-174 está liberada sem bloqueios, mas ainda há aglomeração de pessoas. Na BR-230, os 2 bloqueios anunciados ontem aqui no 18 horas se transformaram hoje em 3 interdições na rodovia, 2 em Humaitá, nos quilômetros 617 e 642, e uma em Manicoré, no quilômetro 430. O termo bloqueio foi alterado para interdição porque, a partir de hoje, os manifestantes permitiram a passagem parcial de veículos. A Polícia Rodoviária Federal no Amazonas afirmou que está atuando também na BR-174, onde desde o início da semana havia aglomeração, mas sem bloqueios e sem interdições. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os bloqueios de rodovias que continuam em vários estados começam a comprometer o abastecimento de alguns produtos. A Agência Nacional do Petróleo aprovou medidas para garantir a continuidade do abastecimento de combustíveis, tendo em vista esses bloqueios. O objetivo é facilitar o fluxo de produtos entre os locais de armazenamento e o consumidor final. Olha só, entre as medidas, a agência determinou a suspensão das obrigações de manutenção de estoques semanais médios mínimos pelas distribuidoras. Liberou as revendas de gás de cozinha em vasilhames de outras marcas e também passou a permitir a venda de gasolina e diesel de revendedores e transportadoras direto para os postos. Até agora, apenas o etanol hidratado era vendido desta forma. Os bloqueios de estradas já afetam o setor de carnes, leite e o abastecimento de supermercados. Representantes do setor de frigorífico do Mato Grosso afirmam que a indústria está parcialmente
parada por causa da dificuldade de transporte de animais vivos para o abate. Aí no setor lácteos, a Associação Brasileira de Laticínios afirma que existe a dificuldade tanto de suprimento de insumos como de escoamento da produção. A Associação Brasileira de Supermercados informou ainda em nota que supermercadistas já começam a enfrentar dificuldades de abastecimento e pediu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A Agência Nacional de Vigilância em Saúde também enviou hoje ofício para as autoridades federais em que destaca a importância de garantir o fluxo contínuo de insumos de saúde e alertou para o risco de desabastecimento da cadeia de suprimentos de medicamentos e vacinas em todo o país. Karine, aqui no Amazonas, aqui no nosso estado, ainda não há reflexos de desabastecimento, até porque grande parte dos produtos chegam por via aérea. E temos aqui uma refinaria de petróleo e grandes distribuidores de combustíveis que importam via marítima derivados do petróleo. Agora em Manaus, 6h11. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Bom, Carlão, Cadu, vamos falar ainda sobre pós-eleições, vamos falar sobre essas manifestações que ganharam força nesse feriado de finados, né? Teve até um atropelamento na cidade de Mirassol, em São Paulo, Cadu. Você tem mais atualizações a respeito desse caso? Boa noite. Ganharam força em todo o país, Karine. Boa noite para você, boa noite para o Carlão, boa noite, ouvintes do programa de 8 horas. Nesse dia de finados, apoiadores do presidente Bolsonaro foram para as ruas em protesto, como você disse, contra o resultado das eleições de domingo. Já são 72 horas de protestos, Karine. E devido ao feriado de hoje, muita gente passou a noite de ontem acampada em frente aos quartéis generais do Exército em todo o país. Qual o objetivo? Como disse Nathalie, pedir a intervenção das Forças Armadas para invalidar o resultado das eleições e também inviabilizar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E como você acabou de perguntar, Karine, na cidade de Mirassol, interior de São Paulo, o motorista perdeu a paciência em um dos bloqueios, né, e acabou acelerou e atropelou um grupo de manifestantes. 11 pessoas ficaram feridas, sendo que 2 delas estão em estado grave. Uma das vítimas é uma criança de 12 anos. O motorista, claro, foi preso em flagrante pela polícia militar, pelos policiais que estavam acompanhando aquele bloqueio. Mas aí vem a questão, né, Karine? Por que aquela criança estava lá fazendo aquela manifestação, bloqueando uma pista juntamente com os pais? Não deveria, porque ali é uma situação de alto risco, né? Estava bloqueando uma estrada, não estava na calçada, estava na pista. Então a responsabilidade, além da impaciência e do crime cometido pelo motorista, tem também a negligência dos próprios pais. Né, Cadu, e a gente sabe que nesses bloqueios, no meio dessas pessoas que estão paradas nesses bloqueios, há pessoas que precisam de medicamentos, há pessoas que precisam ir para o hospital, há pessoas com problemas de saúde, há pessoas com algum tipo de urgências, com suas agendas que tiveram a vida paralisada por conta desses bloqueios. Então há uma urgência de se resolver esta situação. É claro que as manifestações fazem parte da democracia, todos nós temos esse direito de nos manifestar, de protestar, de ir contra algum tipo de decisão, mas a gente não pode, a gente não pode, né? Tudo dentro do limite da lei e da Constituição, né, Cadu? A gente tem que respeitar esse direito do próximo de ir e vir. Sabemos aí que tem pessoas com tratamento de câncer e até na Agência Nacional de Vigilância em Saúde está com esse alerta, está com esse medo. Soube também que também pode ter algum tipo de complicação para as pessoas transplantadas, para esse acesso às unidades hospitalares, né, Cadu? Então, há de se ter um bom senso em toda essa questão. E foi aquilo que falamos ontem, aqui no 18 horas, no nosso debate com Paulo Castro, né, Karine? O presidente Bolsonaro, embora tenha falado daquele jeito dele criticando a esquerda, que ele não podemos ser iguais à esquerda, Sim. Ele falou que ele apoia os movimentos populares, porém não pode ser igual à esquerda, falando que impede as pessoas de ir e vir e tal. Ou seja, o recado dele foi: a gente apoia os movimentos populares de forma ordeira, desde que não atrapalhe, né, e que não impeça o direito das pessoas de ir e vir.
Ou seja, os manifestantes estão descumprindo uma ordem do seu líder maior. Então é preciso, como você disse, o bom senso. E ele citou bem que ele trabalha dentro das linhas da Constituição, das 4 linhas da Constituição. Tá. Exatamente, mas aí a coisa perdeu dimensão, ganhou outros parênteses aí nessa história toda, né, Karine? E já no terceiro dia de paralisação, já são 3 dias de paralisação, cara. É importante frisar isso. Os bloqueios nas estradas federais afetam 14 estados do país. O número de bloqueios é um pouco menos, 150 ao todo, mas ainda é um problema grave, sem controle, que ainda vai levar alguns dias para ser resolvido. E a gente espera que esse movimento termine essa semana, né, Karine? Porque, como você citou, o complexo de abastecimento começa a dar sinais de alerta em todo o país. Na cidade de Limeira, também no interior paulista, Karine, a prefeitura da cidade decretou estado de emergência devido à falta de alimentos e de combustíveis. E no caso do Amazonas, vamos falar de novo, aí você falou sobre a questão que os bloqueios aí, o impacto dos bloqueios pode ser menor, como você disse, porque parte do abastecimento vem por via aérea, mas é importante frisar que boa parte dos insumos para as indústrias da Zona Franca de Manaus vem por estrada, ou por Belém ou Porto Velho. Então, vamos torcer aí para que esses movimentos se acabem, esses bloqueios se acabem, porque nos próximos dias é possível que a Zona Franca comece a sentir os efeitos como a falta de matéria-prima e, se a situação avançar, com a paralisação de produção. A exemplo do que aconteceu em 2018, que começou a paralisar, mas aí os movimentos se arrefeceram. Então vamos acompanhar uma situação que é preocupante nesse momento. Agora, Karine, importante a gente frisar: parte dos manifestantes está se descolando dos caminhoneiros nesse momento e se concentrando para as praças e para os quartéis militares. Essas pessoas estão sendo mobilizadas pelas redes sociais, por grupos extremistas que criam notícias falsas sobre a prisão de Alexandre de Moraes, por exemplo, sobre generais apoiando intervenção militar, juristas orientando as pessoas a se ajoelharem e fazerem orações quando a polícia chegar, enfim, fazendo áudios falsos de autoridades da República. Enfim, é uma engrenagem digital muito bem organizada, muito bem estruturada e financiada, que vem mobilizando e orientando as pessoas nesses protestos antidemocráticos, porque não é possível, Karine. Há 3 dias de movimento não resistem de forma orgânica. É preciso haver estrutura, financiamento e logística. E é esse ponto aí que a Polícia Federal anunciou hoje que deverá investigar quem está coordenando esses protestos em todo o país. Vamos aguardar e esperar por um resultado, né, Karine? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos aguardar. Lembrando sempre que é claro que manifestações, protestos fazem parte da democracia. Não há nada contra. A gente tem que jogar de acordo com a Constituição. Só há esse porém. A regra é clara, não é, Arnaldo? Exatamente. Cadu, no meio dessas manifestações todas aí, no meio dessa confusão toda aí, como é que tá a sequência das eleições? Os trabalhos das equipes de transição de governo começam realmente amanhã? Como é que tá essa situação aí? Começa amanhã, Carlão, sob a coordenação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e do coordenador da campanha do PT, o Aloysio Mercadante. Do lado do governo federal, a transição vai ser coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O escritório de transição, Carlão, vai ser no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, que fica pertinho do Palácio do Planalto e do Palácio do Alvorada. A equipe de campanha do PT, a equipe do PT, a equipe de transição do PT, deverá ter cerca de 50 pessoas, entre políticos, técnicos, servidores públicos da Câmara, do Senado Federal e também do STF. O ex-ministro Fernando Haddad, né, o candidato que foi candidato derrotado aí ao governo do estado de São Paulo, ele vai organizar o grupo na área de educação, mas ele não vai ser coordenador, ou seja, ele continua sendo uma incógnita para ser o futuro ministro da educação. Para isso eu dei um exemplo. Outro exemplo é que, como a gente falou ontem, o senador eleito, né, pelo PT, o Wellington Dias, vai coordenar a parte da economia. E sobre esse ponto, a prioridade vai ser encaixar as propostas da campanha do presidente eleito Lula
no orçamento da União que foi aprovado, né, que foi sancionado, né, pelo presidente Bolsonaro. O ponto principal, ponto nevrálgico aí é o Auxílio Brasil. Amanhã, o Wellington Dias vai ter uma reunião com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, e o assunto vai ser esse: como é que a gente vai discutir a continuidade do Auxílio Brasil? Desde o início da campanha, todo mundo vem se perguntando, será que se Lula se ele for eleito, se ele vai manter o Auxílio Brasil? E ele garantiu que isso iria acontecer, só que agora, depois da eleição, aí o buraco é mais embaixo. Tem aí 70 bilhões aí para ser cobertos aí pela continuidade do Auxílio Brasil e mais 33 bilhões caso aquela outra promessa que ele garantiu de para cada criança de até 6 anos, mais R$150. Ou seja, mais 70 bilhões para garantir a continuidade do Auxílio Brasil no valor de R$600 e mais 33 bilhões para dar R$150 para cada criança de até 6 anos. Ou seja, é muito dinheiro, vai haver um novo rombo no orçamento. Então, qual vai ser a solução que vai ser encontrada, que provavelmente os analistas políticos estão discutindo? É mais uma PEC. É mais uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. A gente sabe que o Auxílio Brasil surgiu a partir de um furo, né, mais um retalho na nossa Constituição, e a manutenção do Auxílio Brasil para o ano que vem vai ser mantida por meio de uma nova PEC. Então, a equipe do PT, os parlamentares da base petista e também dos partidos que formaram a aliança de campanha do PT já estão se preparando, se mobilizando para conversar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que já sinalizou, já deu aquele aceno ali, aquele oi sumido para o candidato eleito Lula, para discutir a possibilidade de analisar, de propor essa nova proposta de emenda à Constituição, essa nova PEC aí para tentar furar mais uma vez o teto de gastos e estabelecer o Auxílio Brasil a R$600 para o ano que vem. Outra questão é a correção da tabela do imposto de renda. Também um valor exorbitante que vai ser discutido. Então, o lençol é curto. O cobertor é muito curto para tantas propostas de campanha que precisam ser encampadas, que precisam se tornar realidade. Então vamos acompanhar e ver qual vai ser o resultado dessa reunião, o que vai sair, o que vai ser concreto, o que deverá acontecer para tornar realidade essas propostas econômicas de ajuste salarial acima da inflação, correção da tabela do imposto de renda e manutenção do Auxílio Brasil. 3 pontos aí que a gente precisa ter bastante atenção e acompanhar se ano que vem vai ser realidade esses 3 pontos. Karine e Carlão. Vamos ver se a conta vai fechar, né, Cadu? Bom, Cadu. Exatamente. Pois é, agora e no Congresso, a gente já sabe quais são as prioridades para a semana que vem, logo? Karine, 3 pontos aí que o presidente do Senado, ele discutiu, ele fez uma coletiva ontem, no fim da noite de ontem, falando 3 pontos aí. A questão da lei Aldir Blanc, né, que ele vai tentar discutir o meio de colocar em prática os recursos voltados à cultura, que foram aprovados lá atrás, que foram vetados pelo presidente Bolsonaro, e o Congresso Nacional derrubou esses vetos. Então, 2 questões: lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Os recursos aí foram bloqueados pelo Ministério da Economia por causa da campanha, né? A gente falou sobre esse assunto aqui nos 8 horas. Com a aprovação dessas leis, foram inviabilizados os recursos aí para a ciência e tecnologia. Então, o Ministério da Economia fez um mexidão, vetou esse recurso para essas 2 leis, e agora o Senado vai tentar criar meios, criar leis que possam assegurar esse dinheiro para o pessoal da cultura e das artes, os artistas, né? E não o dinheiro esperado da época da pandemia. E tem também a questão do piso nacional dos enfermeiros, né? Aquela novela que a gente acompanha, que o STF agora derrubou o piso nacional dos enfermeiros. Agora o Senado vai, terminada a eleição, a primeira pauta, segundo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele vai discutir um projeto de lei para tentar assegurar, para tentar apontar a fonte de recursos para o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. Então são 3 pontos aí importantes que vão ser elencados nos próximos dias no Senado Federal. Karine. E a gente vai acompanhar tudo, né, Cadu? Obrigada pelas informações.
Beleza, Valeu, Cadu? gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Cadu. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Valeu. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, vamos saber como foi o movimento nos cemitérios de Manaus nesse dia de finados. É daqui a pouco. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quinta-feira. Com você, hein, Carimilhão? Tempo e temperatura. Previsão do tempo. Para este dia 3, a previsão, segundo informações do Climatempo, é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não deve chover. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva não tem, viu, gente? Não deve chover. A umidade relativa do ar fica entre 37% e 84%. Bom, e hoje, dia de finados, o movimento dos cemitérios foi intenso, como explica o repórter Hector Silva. Os 10 cemitérios públicos em Manaus receberam cerca de 500 mil pessoas neste dia 2, feriado de finados. A informação é da Prefeitura de Manaus. Segundo o subsecretário da CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Altervir Moreira, secretarias municipais trabalharam em conjunto para receber a população. A CEMUSP trabalhou nessa última semana de forma intensa para deixar os cemitérios mais limpos, mais bonitos, para receber a população de Manaus. A Prefeitura de Manaus já cuida do cemitério desde o início da gestão do prefeito Davi Almeida, um trabalho que vem sendo feito desde o ano 2021. E hoje nós estamos preparados para receber a população manauara nos 10 cemitérios municipais que temos na cidade. Uma ação integrada de outras secretarias, de toda a estrutura da prefeitura, mais de 1.000 homens atuando nos 10 cemitérios. Também temos a participação do governo do estado através da PM, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E nós só temos a agradecer ao trabalho que todas essas equipes têm feito desde a madrugada de hoje. Os cemitérios abriram os portões às 6 da manhã, estarão abertos até às 18 da tarde, com uma programação extensa, com missas todas as horas, em todos os cemitérios, através da arquidiocese, das paróquias que temos na cidade de Manaus. E às 17 horas, a famosa missa campal, que todos os anos acontece, na Praça Chile, ao lado do cemitério São João Batista. Então, isso é um trabalho da Prefeitura, através do prefeito, Davi Almeida, do secretário Sabarreis e todo o time da CEMUSP, bem como das ações de outras secretarias, como a mobilidade, que tem dado um significado, contribuição do trânsito, a CEMASC, a CEMAC, a Sensa. Então, esse é o trabalho que temos hoje durante todo o dia, e isso é uma satisfação de termos essas atribuições para atender o público de Manaus em todos os cemitérios da cidade. Hoje, em uma missa especial celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, o pároco da igreja, Hudson Ribeiro, falou sobre a importância da oração nessa data. É um dia de saudade, mas sobretudo um dia de esperança. Esta é a celebração da comemoração de todos os fiéis defuntos. A nossa fé se reafirma na esperança, pois o mistério pascal de Cristo nos envolve no perfume da vida. A igreja, que é a igreja peregrina, aqui na terra, se une na fé para rezar pelos nossos irmãos e irmãs que partiram deste mundo, mas que mantém a sua fé pela igreja, na misericórdia de Deus, que sempre nos acolhe em seu amor. Celebremos este dia de fé, na esperança da ressurreição, conforme a promessa do Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E vamos seguir conversando com o subsecretário municipal de Limpeza Pública, Altervi Moreira, que administra os cemitérios de Manaus. Muito boa noite, subsecretário. Então, o senhor falou com a nossa reportagem mais cedo e agora, 6h30 da tarde, qual o balanço que o senhor pode fazer desse dia de finados? Foi tudo tranquilo, né, nos cemitérios da cidade. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes. Realmente o balanço que nós fizemos é de muita satisfação. Encerramos o expediente agora às 18 horas em todos os cemitérios de Manaus e com muita tranquilidade, sem nenhuma ocorrência, e a população muito satisfeita com os atendimentos e com o cemitério que estavam preparados para receber todo o público manauara. Ok, e o trânsito da Zona Oeste, que a gente viu que ficou complicado por conta das manifestações bolsonaristas. O senhor avalia como é que ficou ainda mais complicado por conta da visitação desse movimento no Dia dos Finados? Karine, acabei de sair aqui do cemitério Aparecida, ainda um congestionamento muito grande, muitas pessoas já evacuando a área do cemitério, né, deixando o cemitério, então complicou bastante o trânsito, mas nós estávamos com a equipe do IMU, de trânsito, da mobilidade, cuidando de toda a área, né, externa do trânsito, mas foi meio complicado realmente devido às manifestações, mas o público compareceu e nós tivemos aí um número bem significativo, bem expressivo em todos os cemitérios. Então não refletiu, né? A frequência no cemitério foi praticamente igual a do ano passado, ou você acha que poderia ter tido mais gente, mais visitantes? Na verdade, o nosso balanço é que, mesmo com toda essa dificuldade de trânsito, nós tivemos um número até bem maior do que do ano passado, aqui no cemitério Aparecida. E nos demais cemitérios nós tivemos em torno de mais de 500 mil pessoas que visitaram o cemitério só no dia de hoje. Certo. Agora, para finalizar, a gente sabe que os cemitérios de Manaus estão com capacidade esgotada. Quais os planos para aumentar a oferta aqui na cidade? Nós já temos, na verdade, um planejamento que o prefeito Davi Almeida, o secretário Sabarrei, tem desenvolvido na secretaria através da CEMUSP. Nos cemitérios a gente já tem mais de 5.000 gavetas, que a gente chama de holóculos, prontas, né? Para quando for necessário a gente começar a utilizar. Certo. Então já são os planos para daqui a ano que vem? No máximo, acho que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente já comece a utilizar esses holóculos, as gavetas, né? Que chamam as gavetas verticais que temos no cemitério Aparecida. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui ao vivo no 18 horas. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o subsecretário municipal de Limpeza Pública, Altervi Moreira. 18 horas. Agora são 6h32. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques deste feriado de finados aqui em Manaus. Até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas. E daqui a pouco, em aumento de mais de 300% de novos casos de Covid-19 no Amazonas, preocupam os especialistas. Esse é o nosso assunto em instantes no 18 horas. Mix. Olha só, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, comemora amanhã, dia 3, os seus 70 anos de criação com um concerto no Teatro Amazonas. Viu, Carlão? Bom, criado em 1952 no governo de Getúlio Vargas, o INPA possui o mais completo banco genético da fauna e da flora amazônica. E é uma das mais importantes instituições científicas na Amazônia. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa história do INPA agora na reportagem de Odiné Araújo. Em meio a tão polarizada campanha política, o aniversário do mais importante instituto de pesquisa sobre a Amazônia passaria despercebido. Por isso, as comemorações ficaram para depois do pleito, para que o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, recebesse toda a atenção e homenagem que merece. Tudo começou no dia 29 de outubro de 1952. O Brasil vivia nesse período o segundo governo de Getúlio Vargas. Por meio do decreto número 31.672, nascia o INPA com o objetivo de pesquisar e fornecer conhecimento científico sobre a região amazônica. Mas a implantação de verdade só veio mesmo em 27 de julho
de 1954, quase 2 anos após sua criação. Os primeiros anos foram bem difíceis e marcados por grandes expedições em busca de conhecimento sobre a região. Depois vieram pesquisas diagnósticas, levantamentos e inventários. Somente nas décadas de 70 e 80, com a construção de uma sede própria e estrutura física, o INPA se estabeleceu cientificamente com apoio de órgãos de desenvolvimento e reconhecimento nacional e internacional. Hoje, o INPA é um importante polo de produção e difusão de conhecimento para o desenvolvimento da Amazônia, como diz a diretora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Antônia Franco. Estamos num momento bastante importante, celebrando os 70 anos de criação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Queremos, então, nos congratular com a sociedade amazonense e também a sociedade brasileira e rememorar toda a nossa história e trajetória, além de também, assim, podermos dar uma visibilidade às contribuições do Instituto à sociedade, gerando e socializando informações, sejam elas técnicas, científicas, de extrema confiança, além de tecnologias e inovações, com o intuito de auxiliar na solução e melhoria dos problemas da região amazônica. Hoje o INPA também possui o mais completo banco genético da fauna e da flora amazônica. E isso, segundo a diretora Antônia Franco, graças ao empenho de pesquisadores e estudantes. Ela aproveita para parabenizar a instituição mundialmente conhecida. Parabéns, INPA! Estamos juntos na construção de uma ciência em prol da qualidade de vida de nossa região. As comemorações dos 70 anos do INPA incluem um concerto da Orquestra Amazonas Filarmônica amanhã, às 8 da noite, no Teatro Amazonas, e a exibição de um vídeo com a história do Instituto. Na sexta-feira, dia 4, haverá atividades educativas e culturais a partir das 3 da tarde no Bosque da Ciência, além de apresentação do Coral do INPA, homenagens a servidores e alunos egressos e show musical às 5 da tarde, também no Bosque da Ciência. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hein? O Amazonas voltou para a fase amarela da pandemia de Covid-19. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a média diária de casos no Estado aumentou 335%, hein? Nas últimas semanas atingiu o topo na última sexta-feira com 278 novos casos, Karine. Pois é, Carlão, e hoje o boletim confirmou mais 228 novos casos. Ainda segundo o levantamento da Fundação, o total de 1.338 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde. Esse número corresponde a 0,19% dos casos confirmados ativos. Karine e ouvintes, a gente reforça, hein, agora nesse momento a importância da vacinação contra a Covid e também as doses de reforço. O serviço volta amanhã, depois do feriado de finados, em 83 pontos de saúde. Os horários e locais estão no site da Secretaria Municipal de Saúde, censa.manaus.am.gov.br, Karine. Bom, e com os números do último boletim, o estado totaliza 619.514 casos da doença, com um total de 14.358 mortes. Eu conversei com o epidemiologista Gésen Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, que analisou esse cenário da pandemia aqui no Amazonas pra gente. Vamos acompanhar. Estamos com um aumento não apenas importante, mas acelerado no estado do Amazonas nos últimos 7 ou 10 dias, né? Nós tivemos mais de 1.000 casos confirmados no estado do Amazonas, em particular em Manaus, e certamente, né, como nós estamos numa fase da pandemia em que muitas pessoas estão ignorando, né, a infecção, o diagnóstico de Covid, mesmo estando sintomáticas ou algo parecido, esse número deve ser bem maior, né? A subnotificação, ela é muito pior nessa fase da epidemia em função desse, digamos,
dessa falta de registro apropriado do número real de casos que nós estamos tendo nesta fase da epidemia no Amazonas, né? Outro dado importante que nós não podemos desconsiderar, e esse sim é o dado que preocupa muito, né? É o dado das hospitalizações, né? Das internações por Covid-19. Nós temos que lembrar que somente em Manaus nós já temos 60 pacientes internados por Covid-19, né? Seja a Covid que a FVS chama de primária ou a Covid secundária, né? São ambos Covid, são casos que geram preocupação porque são pessoas que estão debilitadas, sejam elas especificamente pelo vírus ou outra condição patológica, né? Então, nós temos que estar atentos, né? O período chuvoso começou, né? Então, nós temos, além da Covid, outras preocupações, como as outras infecções respiratórias de origem viral, que costumam ganhar velocidade, ganhar intensidade nesse período, né? E nós tivemos agora recentemente o segundo turno das eleições, né? Com uma movimentação de pessoas, políticos, campanhas muito intensa nos últimos dias, né? Então a tendência é que, infelizmente, nos próximos dias esse número aumente. O que nós precisamos fazer é nos conscientizar dessa situação e evitar, né, o que nós já sabemos, né? Aglomerações, andar sem máscara em ambiente fechado, procurar fazer higienização das mãos e, principalmente, assegurar que o indivíduo esteja com o seu calendário vacinal contra a Covid-19 atualizado, né, com as doses de reforço quando necessário, que é o caso da maior parte da população do Amazonas, e para quem não tomou nenhuma dose, fazer esse procedimento o mais rápido possível. A vacina, ela está disponível nas unidades de saúde de Manaus, nos municípios do interior, e certamente os trabalhadores de saúde vão acolher de forma bastante positiva essas pessoas que estejam buscando tomar a vacina pela primeira vez, ou a segunda dose, ou doses de reforço. 18 horas. De janeiro a outubro deste ano, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou 106 casos da doença de RAF, mais conhecida como a doença da urina preta. Carlão, e os municípios de Itacoatiara, o município de Itacoatiara concentra o maior número de casos, são 62 pacientes da doença da urina preta. 2 pessoas com suspeita da doença estão internadas, um aqui em Manaus e um em Parintins. Karime, essa não é a primeira vez que o Amazonas registra esse surto. Em 2008 e 2015 e 2021, a doença também se manifestou com a associação à ingestão de peixe, como explica a repórter Nathalie Moraes. Síndrome de RAF, doença da urina preta ou rabidomiólise. São nomes diferentes para a mesma doença que vem causando um novo surto aqui no Amazonas. Quando a pessoa adoece, a toxina é capaz de levar um músculo à necrose e com a ruptura das células musculares, por isso a urina fica escura. De janeiro a outubro deste ano, 111 casos foram notificados aqui do Amazonas e 106 casos da doença já foram confirmados, segundo um boletim divulgado nesta quarta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Assim como em 2021, o município de Itacoatiara lidera o ranking de pacientes com a doença da urina preta com 62 casos, seguido de Manaus com 21 casos já confirmados e Careiro da Várzea com 5 casos da doença. Outros 9 municípios também registraram casos da síndrome de RAF. 2 casos compatíveis com a síndrome estão internados, um em Manaus e outro em Parintins. A rabidomiólise é uma síndrome que pode acontecer em função de traumatismos, atividades físicas excessivas e infecções, ou ainda devido ao consumo de álcool e outras drogas. Quando associada ao consumo de peixes com toxinas, a síndrome é chamada de doença de RAF. Os sinais e sintomas mais frequentes entre os casos compatíveis são mialgia, mal-estar, náuseas, fraqueza muscular, dor abdominal, vômito e urina escura. Essa não é a primeira vez que o Amazonas registra um surto de rabidomiólise. Em 2008, 2015 e em 2021, a doença se manifestou com associação à ingestão de peixe e também com registros em Itacoatiara. Mesmo assim, até hoje, ninguém tem a confirmação sobre o que realmente causa esta síndrome.
A investigação dos casos é criteriosa, já que a síndrome tem diversas causas, além da ingestão de peixes, segundo a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, Josielen Amorim. Sensível aos casos de rabdomiólise associados à síndrome de RAF no Amazonas. Todas as secretarias municipais, através da Coordenação de Vigilância em Saúde, estão preparadas para reconhecer e notificar os casos imediatamente. A síndrome de rabdomiólise associada à doença de RAF, que é investigada no Amazonas, é uma doença ainda em estudo que segue padrões criteriosos para verificação e investigação, devido à síndrome ter causas diferentes ainda em estudo. Como o peixe é um alimento muito consumido aqui no Amazonas, casos com algumas características de rabdomiólise são registrados como suspeitos. Depois de agir no organismo, a toxina desaparece sem deixar rastros nenhum, como explica o médico infectologista Antônio Magela, da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Desde que a doença foi descrita pela primeira vez lá no início dos anos 20, já aconteceram vários surtos pelo mundo, sempre com características semelhantes. Porém, a causa real nunca foi definida. O que a gente nota lá é que parece realmente um quadro de intoxicação aguda, de alguma toxina que possa estar realmente no peixe, mas é uma hipótese. Outros 4 estados brasileiros têm registros de casos da doença da urina preta além do Amazonas. São eles Bahia, Ceará e Pará. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h46. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques deste feriado. Dia de finados, dia 2 de novembro, em mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, nesta noite o tempo fica firme. A mínima prevista de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 48% e 99%. Mix. A sua campanha Novembro Azul destaca a promoção da saúde do homem e a importância de exames periódicos para evitar o câncer de próstata, Karine. E de acordo com o Ministério da Saúde, Carlão, em 2021, o Brasil registrou por dia a média de 44 mortes por câncer de próstata. Vamos acompanhar mais detalhes agora sobre essa campanha aqui no estado do Amazonas com a repórter Odiné Araújo. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigido à sociedade e em especial aos homens para sensibilizá-los sobre a doença. Aqui no Amazonas, a campanha começou ontem na Fundação de Vigilância em Saúde. Palestras destacaram a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Prevenção que o microempreendedor Rony de Lima Bastos, de 41 anos, não teve. Ao ser diagnosticado com a doença, ele lamentou não ter cuidado melhor da saúde por puro preconceito. Prevenção, para mim, é o melhor remédio. Diga não ao preconceito, ao machismo. Para mim, sempre a prevenção vai ser o melhor remédio. Porque se eu tivesse me prevenido, tivesse procurado um médico mais cedo, eu não teria passado por tudo que eu passei. O câncer de próstata é o segundo tipo da doença que mais aparece nos homens, só perde para o câncer de pele e é o segundo que mais mata, atrás do câncer de pulmão. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2019 a 2021, foram mais de 47 mil mortes em razão desse tipo de câncer no Brasil. Somente no ano passado, mais de 16 mil brasileiros morreram em consequência da doença, o que corresponde a uma média de 44 mortes por dia. A nutricionista Catiúcia Nayara Veras diz que a alimentação tem um impacto muito sério na saúde do homem. Hoje a nutrição ela vem sendo tratada, bem específica e importante, preventiva, a questão do tratamento do câncer, assim como obesidade e outras doenças e comorbidades associadas. E a nutrição não poderia ficar fora deste evento, onde ela traz pra gente sempre, nessa era de 2020, que é importante a gente sempre estar voltado e trazer para a nossa vida uma alimentação mais saudável, mas também integrativa e sem radicalismo, para que a gente consiga levar numa rotina do dia a dia,
de muito trabalho e cuidados que a gente tem que ter durante o dia para aí sim prevenir várias outras doenças. Ainda de acordo com a nutricionista Catiúça Nayara, hoje as pessoas não têm mais tempo para comer e isso tem resultado em diversas doenças, além do câncer. Hoje a gente tem doenças que estão associadas muito à saúde mental, como depressão, ansiedade, por conta desse ciclo circadiano e essa vida que a gente vem levando. E a gente não tem mais tempo para comer. Hoje a gente come tudo muito embalado, muito processado. E a gente vem trazendo cada vez mais a importância da comida de verdade, da gente desembalar menos, desempacotar menos, que é no básico que a nutrição faz funcionar a prevenção na saúde da nossa população. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são esperados 65.840 novos casos de câncer de próstata em 2022. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em a nova resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que determinou o fim do limite para o número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas começou a valer nesta terça-feira, dia 1º de novembro, ontem. A medida inclui todos os planos de saúde regulamentados contratados após a Lei 9.656 de 1998 ou adaptados à lei, que tenham cobertura de consultas e exames. A decisão foi tomada no dia 11 de julho em reunião extraordinária da diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Agora 6 horas e 50 minutos, voltamos a falar a respeito dos protestos que bloqueiam as estradas, as rodovias em todo o país. O presidente Jair Bolsonaro acaba de postar um vídeo em que pede o fim dos bloqueios das rodovias. Vamos acompanhar. Ando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas, agora é legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. Isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias, proteste. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro, que publicou este vídeo agora há pouco, pedindo para que os manifestantes, os apoiadores dele, desbloqueiem as rodovias federais, liberem esse trânsito. A gente já falou aqui, né, Carlão? A gente comentou isso no início do programa, conversando com o Cadu, com o jornalista Carlos Eduardo Matos de Brasília, que as manifestações, o protesto, assim como o presidente acabou de falar, são atos legítimos da Constituição, da democracia, amparados na lei, amparados na democracia, na Constituição, e que fazem parte de todo o processo. É legítimo, temos esse direito, sim, de nos manifestarmos, de protestar, enfim, esse é um direito, isso faz parte da nossa vida. O brasileiro, a gente sabe que faz parte do nosso cotidiano.
Só não podemos infringir algum tipo de lei, infringir algum tipo, algo que esteja também amparado na Constituição, que é o direito de ir e vir, e principalmente correndo o risco de desabastecimento de produtos essenciais, como falamos também no início do programa, como alimentos e insumos hospitalares, não é, Carlão? Realmente, aquela questão, né? Onde vai o seu direito, né? Quando começa um, termina o outro, tem toda essa situação. Então, esperamos aí, né, que os manifestantes ouçam, né, o presidente, que já se manifestou aí, né, e disse que ele quer realmente o desbloqueio do processo todo aí, para que o Brasil siga, né, Karime, em frente, porque, né? Exato. Dificulta mais ainda a vida, que nem você acabou de falar. Pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de várias coisas, não estão podendo ter isso. Então é complicado, Karime. Exatamente, está restringido. A gente sabe de pessoas que tinham consulta médica, problemas, que não pôde ir. Sabemos de pessoas que estavam em tratamento de câncer, também teve esse tratamento prejudicado de uma certa forma. Então, de novo, assim como o presidente falou, as manifestações são legítimas, faz parte aqui do nosso jogo democrático, mas vamos jogar dentro das 4 linhas da Constituição, como fala o presidente Jair Bolsonaro, não é, Carlão? Com certeza, Karime, 6h55, você no melhor mix do Brasil. Mix. Economia. Muito bem, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. Não teve movimentação na Bolsa de Valores, feriado de finados sem movimentação. O câmbio e demais contratos de juros ficaram temporariamente suspensos. Com isso, o dólar segue cotado a R$ 5,11, o euro a R$ 5,05 e o Bitcoin a R$ 105.488. E nesse feriado, lembrando também que as agências bancárias não funcionaram hoje. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, os caixas eletrônicos e os canais digitais funcionaram normalmente. As contas que venceram nesse dia 2 podem ser pagas no próximo dia útil, ou seja, amanhã, dia 3, sem cobrança de taxas ou multas. Agora escuta essa, Karime, ouvintes. Mesmo sem reajuste de preço pela Petrobras, a gasolina continua subindo nos postos de abastecimento de todo o país. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. Segundo a agência, Carlão, na semana de 23 a 29 de outubro, a gasolina teve alta de 0,6%, com preço médio de R$ 4,91 por litro, ainda se mantendo abaixo aí dos R$ 5,00. Karime, durante todo o mês de novembro acontece o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, com a participação de mais de 160 instituições. A ação é conjunta entre o Banco Central, Federação Brasileira de Bancos, da Secretaria Nacional do Consumidor e de unidades do PROCON de todo o país. E podem participar pessoas físicas que tenham dívidas em atraso com bancos ou instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados como garantia. As negociações podem ser pedidas na plataforma consumidor.gov.br. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, têm um encontro marcado para esta quinta-feira, amanhã. O encontro, no início da tarde, em Brasília, dará início às tratativas sobre a transição do governo de Jair Bolsonaro, do PL, para o do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lula assume a função em 1º de janeiro de 2023. Os encontros para a transição foram autorizados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o ministro Ciro Nogueira anunciou o início dos trabalhos para a transição. Também ontem, Bolsonaro visitou o Supremo Tribunal Federal, onde conversou com os ministros da Corte e reconheceu o resultado final das eleições. E o Supremo informou que foi uma reunião de paz e harmonia para o bem do Brasil. 18 horas. 7h02, boa noite, Karime. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.